E chama a caixanga. Voltamos. Olha isso Olha aqui. esse Olha o bolo. resultado. Olha que fofura. A gente não vai botar nada. Vai, Emília. Eu nunca tava no primeiro. Pequeno. Não quero. Pequeno. Ó, ficou fofinho na moral. Me dá um pra mim? Ó, posso comer? Me dá um pouquinho? Calma. 1, 2, 3 e... Para. Não é que ficou na moral. É bom que só. Me dá um pra mim? Dá Toma. pra mim? Não, menina, assim não. Bom que só. Dá pra mim? Tchau, até o próximo vídeo.